Com a população cada vez mais conectada e com um percentual de idosos que só vai crescer, a inteligência artificial e a internet das coisas tornam-se essenciais para que a medicina dê conta de monitorar o bem-estar de todos. A Medical Angel é uma startup que desenvolve uma solução inovadora na preservação da saúde e eu estou aqui com o Fernando Fel, da Medical Angel, aqui no Rio ETEC. Seja bem-vindo, diretamente de Teresópolis. Muito obrigado, Beto, pelo convite. É um grande prazer estar aqui no Rio ETEC. É isso aí. E vamos começar do seu interesse por essa área de saúde. Você é engenheiro de formação. Como é que você parou na saúde? Foi uma oportunidade? Você estava já de olho nisso? Isso. Então, na verdade, veio de forma muito espontânea. Eu vim da área de engenharia, como você citou, mas eu sempre fui um apaixonado por tecnologia, inovação e movido a desafios. E no ano de 2021 eu estava em busca de empreender alguma ideia assim para criar uma startup. E acabou surgindo a ideia da Medical Angel, que na verdade se iniciou se comunicando com o relógio e uma central de médicos que fazia monitoramento de sinais vitais desses pacientes. Se algum sinal tivesse fora do padrão, um alerta era enviado para esses médicos para prestarem algum tipo de atendimento, antecipar uma consulta. Então eu vi uma oportunidade muito grande de você aplicar tecnologia na área de saúde. E cada vez mais eu fui me apaixonando e buscando aprender mais sobre essa área de saúde. Legal. E aí você começou com capital próprio? Como é que foi isso? Você procurou algum incentivo de programas Sebrae, esse tipo de coisa? Como foi? Então, o que a gente buscou fazer é inicialmente fazer um MVP. O MVP é o mínimo produto viável, ou seja, você fazer um produto com baixo custo, mas que você consiga validar uma ideia. E foi isso que a gente fez. Então a gente buscou médicos conceituados e pacientes para aplicar um piloto, um teste mesmo, que durou cerca de 4 a 5 meses. Com a nossa ideia validada, a gente buscou investimentos para bancar a operação da nossa empresa. Então, com a ideia validada, o MVP, a gente abriu uma rodada de investimento até mesmo para bancar a operação de toda a empresa. Aí depois a gente acabou também entrando em acelerações como do Sebrae, o Hospital de Amor, que é o Hospital do Câncer de Barretos. E agora, recentemente, a gente foi contemplado, entramos no Senior Tech, que é um grande hub, né, de investidores na área sênior, que faz muito sentido aí com a proposta da Medical Angel, né? Parabéns ao Fernando Potti, que indicou o Fernando aqui, os Fernandos, porque o Senior Tech tem tudo a ver e vocês têm uma sinergia muito grande, né, com esse hub ali que é do Arca também, ligado ao Arca de alguma maneira. Enfim, então estamos todos interconectados, isso que é importante. Mas aí quais são, imagino que nesse MVP o número de funcionalidades tenha sido pequeno só para provar, né, e validar o modelo, né? Mas o que hoje vocês têm que diferencia, sei lá, das outras concorrentes? Quais são as funcionalidades que vocês foram agregando desde esse início aí? Isso. Realmente o MVP, a gente nasce com uma pequena ideia e um pequeno protótipo, né? E de lá para cá a gente vem evoluindo muito. Hoje a gente está olhando muito para IoT, que é a internet das coisas. Você se comunicar um equipamento físico à internet. Como, por exemplo, relógios, smartwatch, que eles conseguem aferir sinais vitais e se comunicar com o prontuário. Só que o que a gente percebeu? Esse smartwatch, por exemplo, ele não consegue medir todos os sinais vitais. Por exemplo, ele não tem a pressão. Então, a pressão você vai precisar de um outro equipamento com outro tipo de fabricante e um outro aplicativo. E, na verdade, a Medical Angel, ela consegue unir todos esses aplicativos. Então, nós dizemos que somos um hub dos principais dispositivos médicos do mercado. Então, diversos smartwatches, oxímetros, medidores de pressão, glicose, podem se comunicar com a Medical Angel, entregando mais resultado e centralizado. Então, todas as informações do paciente vão estar em um único prontuário, que o médico, o profissional que está atendendo esse paciente, consegue fazer a consulta, né? Agora, eu gosto muito de hardware, né? E você acha que tem no futuro próximo algum que não precisa citar nomes de marca nem nada, mas assim, só você falou de ter uma certa divisão aí de, né, alguns
são melhores para determinadas coisas, mas não tem um que agrega tudo. Mas você acha que vai ter no futuro próximo alguma marca vai lançar um smartwatch específico para esse tipo de função? Eu acho que esse meio de hardware ele vai evoluir muito. E o que eu acredito que vai acontecer que esses hardwares vão começar a criar APIs. APIs são formas de você integrar a esses sistemas diretamente com o fabricante. Isso vai facilitar muito a empresa se comunicar com vários dispositivos. Hoje ainda não é o que acontece, mas eu vejo isso como uma tendência. Mas sobre o seu ponto, Beto, eu não sei se uma empresa vai conseguir fazer tudo, né? Mas eu acredito muito que vão existir vários equipamentos, por exemplo, várias empresas estão buscando medir a glicose com laser. Olha, imagina você não precisar mais furar o dedo, coletar o sangue, né? Que acaba sendo um pouco indolor para pacientes que precisam, imagina, medir 2, 3 vezes ao dia, né? Então, com laser, você conseguir medir a glicose, acaba você antecipando muito e diagnosticando de forma precoce, o que é excelente, né? Claro. Porque o tempo de tratamento é muito mais rápido e o custo é muito menor. E para o paciente é excelente. Falando de hardware, a gente aqui, eu tenho uma coluna com o Vinícius, aqui que a gente trabalha junto, e editor de digital, a gente falou sobre um anel da Aura, uma, né, que tem várias funções, que é muito mais tranquilo, assim, para a minha mãe, 90 anos, ela não gosta, ela não tem smartwatch, não quer, para ela pesa, né? Então, seria uma solução. E essa coisa dos dispositivos vestíveis, daqui a pouco você vai colocar um patchzinho ali, que já vai, né, fazer todas essas funções. Mas aí uma curiosidade minha, com a plataforma rodando, depois desses 6 meses iniciais, você já deve ter tido vários insights do que funciona, do que não funciona, de, sei lá, momentos onde acontecem, sei lá, mais alta pressão. Você pode extrair um monte de coisa bacana. E o que você chamou a atenção e foram insights para vocês com esse uso e com essa quantidade de informações que vocês foram reunindo? Sim, a gente aprendeu muito com esses testes. O que a gente viu, nessa época, né, dos testes, a gente pediu para todos os pacientes aferirem todos os sinais vitais, até mesmo a glicose, de pessoas que não tinham muito essa rotina, né, de fazer a aferição. E a gente viu que tiveram 2 ou 3 pacientes que acusaram uma glicose um pouco mais alta. Então conseguiram iniciar o tratamento mais antecipado. E uma coisa que a gente aprendeu muito nos testes, a gente passou a olhar também, ao invés de só médicos, também olhar as casas de repouso, que era um ramo que estava crescendo muito, né? Porque cada vez as pessoas estão mais idosas, precisando de um lugar mesmo especializado para serem acompanhado com vários profissionais, né? Então a gente, por indicação de uma das médicas, né, que estavam nesse piloto, ela deu um insight, né, pra gente olhar para essa área de LPIs. E a gente acabou fazendo uma parceria com uma grande empresa de LPIs de Teresópolis. O que é LPI? E LPIs, pessoal, é a instituição de longa permanência de idosos, que são as casas de repouso, os antigos asilos, né? Entendi. Então, é uma casa especializada a você tratar esses idosos. Então, tem fisioterapeutas, enfermeiras, tudo à disposição para sei de várias novas aqui do Rio, bacanas, assim, lugares para ter uma qualidade de vida nessa fase. Realmente. Porque são pessoas que estão tão bem, né? Nem todas estão tão bem, mas tem umas que estão muito bem, tem umas que precisam de um cuidado ali mais próximo, e para as famílias às vezes fica complicado, né? Com certeza. Dentro de casa, né? Com certeza. E a gente acabou criando um produto dentro da Medical Angel focado nessas ILPIs, porque a gente já fazia o monitoramento dos sinais vitais. Então a gente foi agregando tecnologias para facilitar os profissionais dessas instituições a darem o melhor cuidado para os pacientes. E o uso de inteligência artificial, por exemplo, os profissionais conseguem registrar dados por voz e o dado já vai diretamente ao prontuário. Então a gente trouxe algumas ferramentas que facilitam o dia a dia tanto dos profissionais da ponta quanto os gestores dessas casas de repouso. Legal. E para as próximas versões, o que vocês estão aí pensando? E esse desenvolvimento é interno? Vocês contratam mão de obra aqui do Rio, do Brasil? Como funciona esse desenvolvimento?
Inicialmente, a gente montou a estrutura da Medical Angel com sócios. Sócios que se complementam. Então, a gente trouxe um chefe de tecnologia, que é hoje o nosso programador e faz toda a gestão dessa parte de tecnologia, que ele é sócio. E temos sócios, por exemplo, eu sou o CEO, então eu coordeno todo o projeto, né, da Medical Angel. Temos diretores de marketing, comercial e o apoio também da Senior Tech, que fecha de todas as áreas, né, que a gente precisa. E o que a gente tá de olho, né, não poderia deixar a inteligência artificial, falar da inteligência artificial, né? Que ela tem crescido muito e cada vez novas ferramentas estão surgindo com o uso da inteligência artificial. Como essa que eu comentei, que você consegue pela voz transcrever o que a gente falou. É um problema, né? Essa coisa de isso, assim, pô, médico, teclar, você está vendo isso, né? Isso, exatamente. Você faz a entrada de dados através da voz. Exatamente. E é um tempo muito menor você falar do que digitar. Sim. Mais de 50% menos tempo você falando. E o que é legal também que, além de somente transcrever, a gente consegue organizar o que foi falado. Então, se você falou um sinal vital, a gente preenche no prontuário a parte de sinal vital falado. Ou a evolução, os medicamentos. Então, a gente traz dados de forma mais organizada para o médico, para um profissional, ele consultar de forma mais facilitada, né? Então, hoje, o Medical Angel já está rodando há quanto tempo, mais ou menos? Tá há 3 anos no mercado. E me conta alguns cases assim que você acha, pô, isso foi legal que aconteceu com esse paciente, com essa situação. Você lembra de algum? Você falou esse da glicose, que o cara, a pessoa não sabia, mas já estava com um probleminha ali. Tem alguma coisa que você pode trazer pra gente aí? Eu acho que um grande case foi uma parceria com a ILPI que a gente fez em Teresópolis. Porque a gente conseguiu entender como funciona essa casa de repouso e conseguimos montar um produto personalizável para eles. O que a gente entendeu, Beto, que cada empresa ela se comporta de uma forma. Então a plataforma precisava ser flexível. Se adaptar, se adaptar às diversas nuances e particularidades que cada instituição possui. Então foi um tempo que a gente aprendeu muito e a gente conseguiu transformar tudo que ela usava no papel em digital. Isso teve um ganho muito grande, tanto de custos, como local para você armazenar. Imagina armazenar fichas e fichas de pacientes numa salinha. E pode se perder num incêndio. Pode se perder, numa imagina. faxina mal feita, né? Exatamente. Então foi um case assim que a gente tem muito orgulho, que a gente conseguiu transformar tudo que tinha no físico para o digital. E a gente conseguiu também implementar uma metodologia para ILPIs que fecha todo o processo de enfermagem, com os planos de cuidados. Então, assim, ficou um produto muito legal, que foi um case assim, que a gente tem bastante orgulho. Né? Legal. E o feedback desses clientes, né? Tipo, pô, Fernando, tá meio confuso essa interface aí, ou estou precisando dessa funcionalidade aqui e não ali. É aí que você diz que vocês podem modular isso para cada cliente, é isso? Como é que vocês escutam esse feedback e qual a capacidade que vocês têm de atender a essa demanda? Sim. A gente sempre foi muito aberto a receber feedback críticas de cliente, e sugestões. Críticas, sugestões. Inclusive, recentemente, a gente colocou a telemedicina dentro do nosso prontuário, que foi até um pedido de um coworking médico que estava trabalhando com a gente, que queria que a telemedicina fosse integrada ao nosso prontuário. A gente analisou a viabilidade, se era possível, e acabamos de desenvolver. Então, tem coisas que realmente são um pouco mais complexas e levam tempo para você desenvolver, né? Mas o que a gente acha interessante e for viável, tanto tecnicamente quanto economicamente, a gente consegue implementar na solução. Então, a gente tá meio que finalizando aqui. Eu queria saber essa coisa de empreender em Teresópolis. Que você sente como uma vantagem? Já sabe que qualidade de vida, sem dúvida, né? Mas em termos de negócio, né? E as desvantagens? Porque você tá num longe e perto, né? Sim. Você veio aqui em 40 minutos, 50 minutos... 50 não, pera. 1h20, 1h30 você está aqui, né? Mas quais foram as maiores dificuldades? E vocês
atendem localmente ou se já estão ampliando? Como é que está essa questão da expansão? E para uma empresa que é uma startup, né, de Teresópolis, que eu adoro. Como você conhece bem Teresópolis, a qualidade de vida é realmente muito boa, né? As coisas, os lugares são perto, então você consegue chegar de forma mais rápida, né? E Teresópolis, ela tem incentivado muito empresas. Então hoje temos o Serratec, que é uma empresa que faz muitos eventos na Serra, na região serrana, promove cursos para especialização. Temos um polo também do Sebrae dentro de Teresópolis, que também promove alguns eventos, também cursos, né? Hoje temos grandes empresas na área de tecnologia, como Alterdata, que é um grande case nessa área de RPs, diretor, Controlplan. Então a gente tem várias empresas também que acabam fomentando muito essa área de tecnologia, de empreender, né? E recentemente Teresópolis, no final do ano de 2023, eles abriram um processo de sandbox. Ah, legal. Explica para o pessoal o que é sandbox. O sandbox é um ambiente regulatório que as prefeituras abrem para startups conseguirem colocar a solução de forma de teste. Até mesmo para ver se a plataforma funciona, se tem algum valor para a prefeitura, né? Isso, E a Medical End acabou sendo contemplada. Olha que então, bacana. Em janeiro de 24, a gente foi contemplado, né? A implementar a nossa solução dentro da prefeitura de Teresópolis. E o interessante é que Teresópolis foi uma das primeiras cidades do Brasil a implementar o sandbox. Legal. Então, a gente passou cerca de 1 ano implementando a nossa solução e no final do ano de 2024 nós fomos aprovados para serem contratados por meio do sandbox. Que legal. E o que é interessante é que o sandbox ele tira um pouco da burocracia de você negociar com o órgão público, né? Regulação, isso tudo, né? É um espaço mais onde eles vão ajudando o empreendedor a fazer os testes necessários, né? Aqui eu entrevistei até o pessoal do Sandbox Rio, né? Então tinha desde drone, isso, né? Recarga elétrica, eles tentam ajudar porque se for esperar, né, os órgãos reguladores todos darem ok para um negócio que você nem sabe se vai dar certo ou não, então eles, né, deixam você ter essa certeza e aí sim a coisa acontecendo, você vai pelos caminhos normais da regulação. Exatamente. Né? E era até um tipo, né, de negócio que a gente não estava acostumado. O nosso negócio era mais com empresas privadas, né? E então o Sandbox trouxe mais para próximo, né, você conversar com prefeituras, órgãos públicos, né? Que realmente faz muito sentido. Imagina, você tem uma solução que pode ter muito valor para uma prefeitura. Por que não contratá-la para resolver esse problema, né? Já é um outro mercado aí que você já para vocês atacarem. Muito legal, Fernando Fel, da Medical Angel, diretamente de Teresópolis, essa startup que cuidar as pessoas, mas sempre com muita tecnologia embarcada, internet das coisas, inteligência artificial, né? Todos esses dispositivos e instrumentos para que essa população que está, né, cada vez mais envelhecendo, envelhecer melhor e envelhecer com qualidade. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Beto. Foi um prazer, hein?